se inscreva. Bom dia, pessoa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Preste atenção, hein? Pega a visão. E não se esqueça, meninos e meninas maravilhosas, lindas, abençoadas, abençoadíssimas. Entendeu, Mi? Preste atenção nos nossos vídeos, não esquece, né? Assim, não custa nada para você, mas assim, ó, dá um joinha, entendeu? Não somente em outras lugares, entendeu? Onde tu vê nosso vídeo, curte nosso vídeo, entendeu, Mi? Presta atenção, entendeu? E assim também compartilha com seus irmãos, com seus grupos, seus amigos, sua família, entendeu? Fala sobre nós. Tem uma mulher aí que ela fica falando assim do jeito meio engraçado, mas ela tá falando da graça de Deus, o reino eterno, entendeu? Esse evangelho eterno que nos alcançou, entendeu? Esse novo caminho, essa novidade de vida, entendeu? Presta atenção. Então compartilha, comente nos nossos vídeos, entendeu? Se inscreva se você não é inscrito. E se já é inscrito, compartilha para que outros venham se inscrever em nosso canal, entendeu, menino? Preste atenção. Então é desse jeito. Eu te espero agora, nesse momento, agora já curti os nossos vídeos. Tá curtindo? Curte mesmo, de verdade. Vamos desenrolar a hermenêutica, menino? Preste atenção. A hermenêutica é a forma de interpretação. Essa semana vamos continuar falando assim do evangelho eterno, né? Que a graça de Deus, muitos falam que a graça foi só até a Paulo, até o ano 70, no caso desse, mas não, a graça realmente é o evangelho eterno, porque a graça foi a última aliança, na verdade, estabelecida, a última aliança que Jesus Cristo veio e fez, né? Presta atenção, hein? Porque Jesus de Nazaré, ele veio ali na quinta dispensação, né, da lei, e ali ele trouxe a novidade de vida, que é a graça, entendeu? É verdade, o amor, né? O amor, que o favor não imerecido, mas assim trouxe nessa bondade, essa misericórdia, né? Que é a graça de Deus. Então, não houve outra aliança, né? Essa aliança é eterna. Então, se é eterna, nos alcança. Não foi até o ano 70 DC, até porque Deus, o Criador, é para com todos, não é só para os judeus, né? Que no ano 70, sabemos que foi ali o fim dos tempos daquela pacto da lei, porque Jesus de Nazaré, nós sabemos que veio, né, para Israel, não é verdade? Presta atenção, hein? Então, para Israel física, Israel que adorava no templo, né? Adorava no templo de Jerusalém. Então, sabemos que houve ali o resgate, né? Um resgate e também um juízo daquele povo naquela época, entendeu? Presta atenção. Mas se nós nos excluirmos da conclusão, nós estamos dizendo que nós não fazemos parte, né, desta humanidade, não é verdade? Presta atenção, hein? Então, nós sabemos da história, não é verdade? Mas o que nos alcança é o amor de Deus, não é verdade? O amor, né, que é eterno, esse amor, não é verdade? Presta atenção. Então nós vamos sempre estar lembrando que a letra mata, mas o Espírito vivifica, né? E vivifica não somente aquele povo lá do tempo da história dos judeus, dos hebreus, né? Mas vivifica a cada um de nós que estamos vivendo também hoje no Evangelho Eterno, não é verdade? Porque é exatamente pelo esse Espírito que vivifica que nós pregamos, nós falamos, nós anunciamos, não é verdade? Temos esta vontade, João 15,5 diz assim, ó, sem mim nada podeis fazer, não é verdade? Estava falando para eles, mas nós alcançamos esta hermenêutica, não é verdade? Tiramos extraímos, né? Fazemos a exegese, extraímos para que nós venhamos a caminhar, porque nós caminhamos, sabemos que a palavra da letra caducou, mas acontece, né, que nós caminhamos, né, em cima desse mistério,
desse mistério que se chama Deus, não é verdade? Esse mistério que se chama, aleluia, entendeu? É o Criador, né? Nós somos seres humanos, chamados de humanos, não é verdade? Então nós sabemos a história, né? A história de como foi criado, como que aconteceu, o que não aconteceu, mas nós deixamos a história, mas vivemos a doutrina, não é verdade? Não a vã doutrina, né? Porque para nós é a sã doutrina, saber a nossa origem, não é verdade? Presta atenção, sabemos que o Evangelho, o caminho, a verdade e a vida, ali foi a história dos hebreus, né? Nós compreendemos quando nós estudamos, né? Pesquisamos sobre o Jesus de Nazaré, não é verdade? Toda a sua história, e também pelo livro de Flávio Joséfo, né? Aquele judeu lá que acabou assim, depois de uma história. Vocês vão lá e estudam, vê, procura, pesquisa quem é Flávio Joséfo, não é verdade? Que ganhou até esse nome romano, né? Foi por causa, assim, ter uma autoridade, verdade, presta atenção, mas não quero falar de Flávio Joséfo, apenas eu incentivo vocês procurar saber, e também ter os livros, né, de Flávio Joséfo, assim, porque até a gente se compreende até melhor. O livro dele, que é A Guerra dos Hebreus, nos faz entender melhor toda a profecia, não é verdade? Toda a profecia, não somente de Daniel, Apocalipse, mas principalmente a profecia de Jesus, né? Como ele falou ali em Mateus 24, tudo aquilo, toda aquela história da assolação, né? Que vem até lá do livro de Daniel, né? 9, me parece versículo 26, 27 por ali. Então, assim, tudo, né? Então, tudo ali traz para nós um entendimento melhor, se nós compreendermos pela mente, né? Não somente pela religiosidade, dizer amém sem entender, mas assim nós buscarmos conhecimento. A palavra o tempo todo nos incentiva a buscar conhecimento, né? Então nós precisamos buscar conhecimento, né? Não podemos ficar como Israel, né? Que foi advertido, né? O povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Mas nós não somos assim, né, menina? Presta atenção. Então vamos sempre estudar um pouquinho. Vamos ver agora um texto para a gente estar se esboçando não o que eu quero, não esboçando o que o homem quer ouvir, mas esboçando a verdadeira hermenêutica, o que já está escrito. Entendeu, menina? Presta atenção, a verdadeira interpretação que o autor quer passar para nós. Se Israel, né, como está em Oséias 4:6, foi destruído porque faltou conhecimento, nós temos tudo para buscar conhecimento para não sermos destruídos. Entendeu? Me presta atenção. Hoje nós vamos desenrolar um versículo muito corriqueiro que se fala, né, que é Hebreus 10, versículo 25, que geralmente sempre é até pela essa versão, né, de Almeida, né, corrigida ou não, né, presta atenção, mas nós temos ouvido muito esta frase que está nesse texto, que diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, né, e geralmente só fala até aí, né? Mas nós ouvimos, e eu acredito que você sempre viu falar sobre esse versículo. Não deixando a nossa congregação, né, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai o quê? Aproximando aquele dia. Então nós vemos muito falar sobre este versículo, né? Ouvimos
E geralmente o que nós entendemos é para nós não deixarmos a nossa congregação. Quando eu falo nossa congregação, cada um segue uma congregação, na verdade, preste atenção. Então, o que nos vem à cabeça é essa interpretação, entendeu? Mas nós precisamos entender realmente a interpretação verdadeira. Porque a palavra vem nos dizer que texto sem o contexto, sem a gente entender, entendeu? Sem o contexto, é pretexto para a gente não entender, não chegar a lugar nenhum. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Então nós precisamos entender sempre o que nós falamos, amém, e entender. Então quando aqui diz, não deixando a nossa congregação, primeiro nós temos que lembrarmos que quando falamos de congregação, como se fosse o nosso segmento, igrejas, né, cimento armado, temos que primeiro lembrar que aqui não está falando desse tipo de congregação, porque não existia ainda, né? Não existia, nesse tempo não existia congregação. Então, quando a palavra, né, fala congregação, está falando de reunião de pessoas. Então, não deixando o nosso modo de reunir, isso quer dizer, entendeu? Não está falando, não deixar de nos congregar, de nos reunir. Primeiro você tem que entender isso, entendeu, minha? Preste atenção. Tá prestando atenção? Então vamos compreender. Então hoje até nós vamos diferente, não vamos num contexto, né? Contexto é o que vem, é a história que vem por trás do texto. Mas nós vamos um pouquinho para frente, vamos ler do 25 até o versículo 29, para a gente entender realmente o que quer dizer esta passagem, entendeu? Gente, então nós temos que agora entender que nossos vídeos é vídeo aula, entendeu? Presta atenção. Então nós temos que ou querer aprender, querer ver que há possibilidade de, né? Há possibilidades, ou virar as costas, eu já sei, eu quero falar, entendeu? É democracia, entendeu? Presta atenção. Então, a nossa proposta é mostrar, assim, compartilhar, não é verdade? A interpretação do texto, o que quer dizer, entendeu? Então, primeiro também agora nós temos que entender que o livro de Hebreus, nós atribuímos a Paulo, geralmente se atribui a Paulo, né? Porque ele não tem um autor, né? Deus, ele é tão sábio que não deu um autor assim para o livro dos Hebreus, quer dizer, a história dos Hebreus, do qual a história dos Hebreus é toda a Bíblia, né? Até toda a Bíblia, porque a Bíblia é a história realmente dos Hebreus, entendeu? Presta atenção, é origem, resgate e juízo. Presta atenção, hein? Presta atenção. Então, nós temos que entender o tempo, a cultura, e se atribui a Paulo. Mas, quando a gente vai assim pesquisar, estudar um pouquinho, a gente vê que não pode ser Paulo, porque Paulo morreu no ano 67, segundo a história. E aqui me parece que foi Apolo, não é verdade? Foi alguém que não assinou o livro. E como Apolo era, assim, um judeu participante, também pregava, entendia tudo sobre eles mesmos, né? A história deles, e ele estava também, assim, levando como Paulo aquele povo a entender este novo e vivo caminho, nós aqui vamos atribuir a Apolo. Entendeu, minha? Presta atenção. Então, nós vamos ler para entender. Eu vou ler aqui pela Bíblia Viva, porque essa edição, essa editora, assim, faz com que a gente compreenda melhor, né, do que essa que nós lemos aqui o primeiro texto. Vamos ler. Hebreus 10, aqui a partir do versículo 25, diz assim, ó, vê se nós não compreendemos melhor. Não descuidemos
dos nossos deveres na igreja, presta atenção. Aí você fala, mas irmã, tu falou que é reunião, que não é congregação, é reunião na igreja. É exatamente aí que eu quero que tu entenda. Que neste tempo, entendeu? Igreja era povo reunido. Entendeu? É reunião de pessoas. Entendeu? Não era conhecimento armado. Entendeu? Por isso que eu falei, congregação é reunião. Entendeu, menino? Presta atenção. Era nesse tempo aqui, entendeu? Paulo, ele reunia pessoas em casas, né? Na casa ali, entendeu? Lá, entendeu? Casas, entendeu? Todo canto assim se reuniam ali, faziam reunião. Onde tiver, o próprio Jesus falou, onde tiver 2 ou 3 ou mais, meu nome ali estarei. Ele falou que estaria só em templos ou, entendeu? Lugar específico, e onde tiver 2 ou 3 ou mais, meu nome, né? Falou para a mulher samaritana também, né? Aí ela perguntou, onde que eu devo adorar, né? Ali falou, vai ter tempo que não vai adorar nem no monte, nem em Jerusalém, que é o templo, nem aqui, lá. Aí me adorar espírito é verdade, é onde você estiver reunido, né? É onde tiver uma reunião, no propósito. Então vamos entender. Não descuidemos dos nossos deveres na igreja, nem das suas, entendeu? Reuniões, como algumas pessoas fazem, né? Então não deixemos de nos reunir, que a igreja é pessoas reunidas, né? E no propósito, nem nas suas reuniões, né? Do propósito. Porque nós sabemos que hoje, se nós formos trazer para os dias de hoje, congregações é o quê? Congregações é povo que dividido assim, no bom sentido que eu digo, porque cada um tem a sua, não é verdade? E nesse tempo aqui está se falando de uma unidade. Ele está pregando uma unidade, entendeu? Ele está falando, vamos fazer igual aquele povo lá do que vai para o templo. Vamos estar se reunindo. O povo do templo de Jerusalém tinha o sacerdote tinha aquele compromisso, né? Então, quando ali Paulo ou Apolo, não importa, está trazendo a visão da graça, do amor merecido, entendeu? Está falando, não deixemos de nos reunir, né? Nessas reuniões, nessa visão, né? Como que é o costume lá de alguns, como o costume dos judeus, né? Então ele está falando para o quê? Para os judeus convertidos, para os judeus que já estavam entendendo o novo e vivo caminho, entendeu? A novidade de vida, presta atenção. Então agora vamos ler para a gente entender, até o 29. Não descuidemos dos nossos deveres na igreja, nem das suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos uns aos outros, admoestando uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. Então preste atenção, quando tu vai falar disso, quem falou, por que falou? O dia o quê? Do juízo, estava se aproximando, entendeu? Então não traga para hoje, estava ali, estava próximo o dia, né? Da volta, né, de Jesus ali para o juízo. Ele já tinha vindo, né, pregado a palavra, o resgate, falou ali que o templo físico, né, em Mateus 24, ele falou que ia ser derrubado, não é verdade? Ele, quando está antes de ir para a cruz, ele pregou para aquele povo ali que em 3 dias ele ia derrubar, em 3 dias depois ele ia arrebar, e eles não entenderam nada, entendeu? Então estava próximo, verdade? Preste atenção. 26. Ele diz assim, ó, se alguém viver... Ele está falando estamos esperando ali o dia da conclusão, né? Porque começou aquela transição na cruz. Jesus ali foi o Cordeiro Santo, derramou o sangue, falou está consumado, mas era preciso derrubar o templo físico, né? Para poder se entender desta visão da igreja ser povo reunido, não aqueles que vão a um templo físico, entendeu? Presta atenção. Então ele diz assim, ó, se alguém viver deliberadamente em pecado, tá vendo que está se falando de um tempo do pecado,
para pessoas que viviam no tempo do pecado. Pecado é a transgressão da lei, entendeu? Não está falando de um povo que viveu depois de Romanos 8, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Entendeu, menino? Presta atenção. Então vamos ver. Se alguém viver deliberadamente em pecado, depois de ter conhecido a verdade, tá vendo? Depois de ter conhecido, porque ele estava pregando a verdade, mas ainda não tinha acontecido o juízo, então ele estava na expectativa. Eles, entendeu? Depois de ter conhecido a verdade, nenhum outro sacrifício além do que Cristo realizou, o verbo, entendeu? Ele está falando, entendeu? Ele já realizou, já tinha sido o Cordeiro Santo. Então ele falou assim, depois de ter conhecido a verdade, nenhum outro sacrifício além do que Cristo realizou poderá solucionar essa situação, né? Restará apenas o que? Uma terrível expectativa de juízo, né? Porque só estava próximo era o juízo para Israel, gente, pelo amor de Deus. Juízo e de fogo intenso que destruirá todos os inimigos de Deus. Olha agora o verbo, presta atenção, gente, tem que entender a palavra. Aqui está falando, está falando assim, ó, que destruirá, ainda iria acontecer, né? Destruirá todos os inimigos de Deus. Entendeu? Por quê? Porque eles não estavam entendendo aquele novo e vivo caminho que Jesus trouxe, Jesus Cristo, né? O ungido que estava no Jesus de Nazaré, né? A unção. Então, que trouxe a essência, entendeu? Presta atenção. O resiliente. Então, eles não estavam entendendo. Por quê? O verbo aqui, destruirá. Porque lembra que foi falado, me parece, no livro de 1 Coríntios 15, a partir ali do versículo 44, por ali, eu acho que é 50 e pouco, está escrito que o último inimigo a ser destruído foi a morte. Então, se ele destruiu o último inimigo, que ele já tinha destruído os outros. Entendeu? E aqui está falando que ele destruirá todos os inimigos, né, de Deus. Entendeu, menino? Então foi concluído no ano 70 DC, né? Foi concluído todos os inimigos, né? Quando assim foi derrubado o templo de Jerusalém, na verdade, que ali ficou, né, sendo o cabeça da igreja Cristo. E se você ler Efésios 4 todo, que você vai entender, né? O cabeça que é Cristo passa a ser o cabeça da igreja. E que é a igreja? Povo reunido, está no versículo 16 de Efésios 4, né? Povo unido, atado, ligado, entendeu? Presta atenção. 28, o homem que se recusasse a obedecer, ele está falando que na lei, né, o homem que se recusasse a obedecer às leis dadas por Moisés, era morto sem misericórdia. Mas Jesus Cristo é a misericórdia, a graça, chegou ali, então acabou, entendeu? É a doutrina em cima de Moisés, pelo amor de Deus, porque quando você prega Moisés como doutrina, você está anulando a graça de Deus, entendeu, menino? Presta atenção, desse jeito, hein? Misericórdia, se houvesse 2 ou 3 testemunhas do seu pecado. Nós não estamos na lei do pecado, nós estamos na lei da semeadura. Entendeu? Gálatas 6, 7. Imagine, aí ele falando aqui, Paulo não importa, imaginem como será muito mais terrível o castigo daqueles que desprezam o Filho de Deus e tratam o sangue purificador da aliança como se fosse comum e profano, né? E insultaram o Espírito Santo que traz a graça de Deus ao seu povo. Entendeu, menina? Agora lembrei aqui de Romanos, me parece capítulo 1, não lembro o versículo, mas está escrito lá, mudando a verdade de Deus e mentira. Nós podemos mudar a verdade de Deus e mentira. Entendeu, menina? Presta atenção. Então temos que entender, né? É muito mais
complexo, é muito mais prazeroso a gente entender, falar amém, entendendo, né? Do que apenas falar porque alguém está induzindo a gente a falar amém. Entendeu, me presta atenção? Então vamos ficar por aqui, ó, captando, entendendo e assim abraçando esta causa, essa vontade de nós realmente nos libertarmos pelo conhecimento, entendeu? João 8,32, presta atenção, hein?